Amazona Nerd, nerdices em primeira pessoa. Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do DC Fandani. E sim, eu tô muito feliz, já dá pra perceber aí pela entrada, né? A empolgação da pessoa, porque, poxa, terceiro episódio significa que tem 2 episódios muito bons já lançados. Então, assim, ó, produtividade aqui reinando e aproveitando aí a deixa. Tá, vou me apresentar aqui para quem ainda não conhece, que tá chegando agora, que tá conhecendo hoje. Eu sou a Dani Souza, Amazona Nerd, tá? Nas redes sociais, em todas as redes sociais. O meu podcast está disponível em todas as plataformas. Aonde você quiser escutar, vai estar disponível. Esse projeto aqui, né, o Fandani, eu já expliquei nos 2 primeiros episódios, né, porque o nome Fandani, tá? É uma brincadeira aí, um trocadilho com o evento, o nome do evento, DC Fandome. E esse projeto, basicamente, aqui ele vai acompanhar a série animada da Liga da Justiça, produzida por Bruce Timm e Paul Dini, e maravilhoso, tá? No momento, até o presente momento desta gravação, ainda não está disponível no catálogo da HBO Max, então, pô, HBO Max, bora ver isso aí, queremos assistir aí no streaming. Mas enquanto isso, eu sigo assistindo através de acervo próprio, tá bom? Aproveitando aí a deixa também, eu quero avisar vocês que para quem escutam através do Spotify, eu criei a playlist do Fandani. Então, tem uma playlist aí chamada DC Fandani, Liga da Justiça. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E nessa playlist estarão listados todos os episódios do Fandani. Então, os 2 primeiros que já saíram já estão na playlist. Esse episódio aqui também já deve estar na playlist. E os próximos entrarão, tá bom? Então, a playlist ela vai ser atualizada à medida que os episódios forem saindo. Então, para quem quiser seguir a playlist, o link vai estar na descrição. Só para contextualizar, né, assim como eu já falei, a série animada da Liga, o primeiro arco foi o arco da invasão, né, dos marcianos, o Origens Secretas, e culminou com a formação da Liga da Justiça, né? Que são os maiores heróis da Terra, o John Jones, que recrutou a ajuda de todo mundo. Então temos Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Mulher Gavião e o Flash, tá? Junto com o John Jones formam aí os 7 maiores heróis da Terra. E aí eles juntos enfrentaram a ameaça alienígena e formaram aí essa união. E aí no segundo arco foi uma história voltada para o Lanterna Verde John Stewart, onde ele foi colocado ali numa trama que acabou desencadeando uma guerra entre os caçadores cósmicos e a tropa dos Lanternas Verdes. Então é um episódio muito bom, cheio de referências. O link vai estar aqui na descrição para a playlist. E eu quero agradecer também aos feedbacks, tá? Porque vocês aí que escutaram, que me mandaram seus feedbacks, vocês que comentaram comigo ali no privado, que compartilharam nas redes, eu tô muito feliz com esse retorno, de saber que vocês estão curtindo muito esse projeto. Algumas pessoas vieram comentar que ficaram super na vontade, na nostalgia de pegar para assistir também. Então, é esse sentimento que eu quero causar em vocês, é vocês se sentirem abraçados, né, de vocês ficarem com a sensação de, pô, eu queria estar revendo isso também. Então, eu espero, assim, de verdade, oi, HBO Max, libera aí esse mimo aí pra gente, né, todo mundo quer assistir. Então, vamos lá. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo e que eu espero que vocês continuem comigo nessa jornada, porque tá sendo maravilhoso fazer isso aqui com vocês. Então, acho que podemos ir aqui para o terceiro arco, né? O arco Inimigo Submarino, que corresponde aos episódios 6 e 7, né? O arco que vai ter como tema principal ali o Aquaman e a guerra dos Atlantes contra a superfície. No caso, não exatamente uma guerra, mas uma iminência, né? Uma ameaça de guerra. Então, se eu puder resumir o plot deste episódio, me perdoem aí por alguma eventual dificuldade, tá?
tá? Porque até então, pra mim, esse episódio tá sendo mais difícil de gravar. Não é por nada, é porque eu acho que é difícil falar do Aquaman. Apesar de eu gostar do personagem Aquaman, eu acho que é difícil falar sobre ele. Tem muito que se falar sobre o Aquaman. Mas vamos lá, o episódio, né? Basicamente ele começa ali com um submarino sendo atacado pelos Atlantes, né? O submarino tá ali afundando e acho que uma das primeiras cenas ali, né, do prólogo, que mostra a tripulação pedindo ajuda, dizendo que vai afundar. Aí eles dão um close, assim, bem dramático na cara do Aquaman, quando ele diz que afundem. E você já vê logo o tom do personagem, do Aquaman, né? Então ele é o Aquaman brabo. Aqui é o USS Defiant. Estamos sob ataque com avarias. Vamos afundar. Repito, vamos afundar. O navio dos seres da superfície foi desativado. Ótimo. Pois que afunde. Assim, eu tirei onda dizendo que ele é o Aquaman brabo e tal, mas isso é muito importante para o que a gente vai ver no desenrolar da trama, tá? Então a gente tem, né, com isso, a interferência da Liga da Justiça, né, que vai em socorro do submarino. Então eles acabam entrando ali em conflito direto com os Atlantes, com Aquaman, que é o rei de Atlântida. Então ele vem ali todo soberano, de armadura, bem imponente. E aí, numa dessas, né, quando o Superman conversa com ele, o Superman meio que propõe que ele vá até a Assembleia para tentar negociar a paz, tá? Porque o que acontece? Como os Atlantes, eles são uma comunidade, não é uma comunidade, é um reino, né? É um reino. Mas eles são muito independentes, tá? E eles são muito na deles, eles não se envolvem em assuntos mundanos. Então, o Aquaman, ele tá tipo nem aí pra população lá de cima, né? Ele não quer a interferência humana lá em Atlantis e ele, por ele ter esse jeito assim bem arisco, bem brabo, ele acaba entrando em conflito assim direto com o Jon Stewart. Eu não sei se é porque o Jon Stewart, ele veio de um arco anterior onde ele sofreu muito ali, ele teve um crime hediondo colocado nas costas dele. O Jon Stewart vem com uma pegada bem mais arrogante, bem mais brabo assim, nesse episódio. Eu até prestei atenção assim, eu não sei se tem relação com isso ou não, mas o Jon Stewart, bicho, ele tava bem difícil nesse episódio, assim, pra não usar nenhuma outra palavra, tá? Mas o Jon Stewart tava muito, muito arrogante, querendo partir pra briga, tava muito cabreiro, assim, com tudo. Então ele acaba meio que entrando em conflito com a personalidade do Aquaman, né? Então, assim, temos personagens de personalidade muito fortes nesse episódio, que é o Aquaman, o Lanterna, o Jon Stewart e o Superman, tá? Então, a Mulher Gavião e o Flash não participam desse episódio, porque a gente tem uma dinâmica, assim, meio quebrando um pouquinho a questão de roteiro. Na série animada da Liga, a gente tem uma dinâmica que dificilmente os 7 personagens principais vão aparecer no mesmo episódio, tá? Quando isso acontece é porque é um evento muito grande, mas geralmente a gente tem a participação de 4 membros da Liga, no máximo 5. Então, o primeiro arco apareceram os 7, que foi o episódio da formação da Liga, já no arco passado, que foi o arco do Jon Stewart. Não apareceram o Batman e a Mulher Maravilha. E aí eles aparecem neste arco agora. Então, até agora, acho que temos um recorde de participação. Eu acho que eu vou até criar uma tabelinha. Vou criar a tabelinha de participação aqui nos episódios, tá? Vamos fazer essa brincadeira? Vocês me ajudam a fazer essa brincadeira? Eu vou contabilizar quantas vezes cada personagem apareceu. Então, temos aí John Jones e Superman com 3 pontos, né? Apareceram aí nos 3 arcos. E o resto dos personagens com 2 pontos cada um. Então, campeões aí de aparições. John Jones, Caçador de Marte, e Superman. Muito importante isso. É interessante também porque a gente vê a quantidade de tempo de tela, né, de cada personagem. Eu não sei qual era a dinâmica dos roteiristas na época de não colocarem todos os membros, né, porque eles dão a entender assim, eles estão ocupados, né, quer dizer que se o Flash não tá aparecendo no episódio da Liga, teoricamente o Flash estaria resolvendo um problema lá em Central City, né, Central City é a cidade dele, né, eu acho. Então, assim, é meio que pra mostrar que cada herói também tem seus próprios problemas, então por isso que dificilmente
provavelmente todos eles vão aparecer em todos os episódios. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pra trama, né? Porque o que é que tá rolando nesse episódio do Aquaman? Eu acho que ele é um episódio muito interessante porque ele traz ali um apelo muito grande sobre questões ambientais e políticas, tá? Então a gente tem a questão de explorarem o meio ambiente, de os recursos do meio ambiente, e isso é a parte do apelo ambiental, tá? Então os humanos, eles exploram os recursos naturais da Terra e isso impacta toda a cadeia de vida marinha. Então é por isso que o Aquaman odeia as pessoas da superfície. Eu não vou dizer assim que ele odeia porque soa muito forte, mas, por exemplo, ele não tem tolerância com as pessoas da superfície. Então ele é sempre muito rude, ele é muito áspero, ele é bem nem aí. Então, quando ele diz lá no comecinho, assim, tipo, que eles afundem, ele meio que tá, assim, com esse rancor, porque ele sabe que o povo que tá ali, por exemplo, aquele submarino, ele tava extraindo plutônio, que é um material radioativo. Então, o Aquaman, ele não queria que esse plutônio fosse levado, tá? Então, e tem essa questão ambiental ali, né? Porque eles, a cada vez que eles exploram o ambiente, isso causa uma cadeia de devastação que impacta na vida marinha. E o Aquaman, o Aquaman, ele é rei de 70% ali do planeta Terra, né? Se a gente sabe que 70% da Terra é coberta de água, ele é o rei dos 7 mares, então ele tem uma responsabilidade grande com o povo dele. Então isso é importante pra gente entender quem é o Aquaman, porque ele se preocupa tanto em manter tudo isso, tá? Ele é o rei do povo dele, ele é soberano e ele se comporta como tal. Dado esse esclarecimento, nós temos um outro tipo de apelo nesse arco, que é o apelo político. Então a gente vê que tem um desenvolvimento de uma trama política ali, tá? Então o Aquaman, ele tem uma família, ele é casado com a Mera, ele tem um filho, e aí ele pensa assim, ele se coloca no lugar de pai e governante. Qual é o mundo que ele quer deixar pro filho dele crescer? Então ele pensa ali nas palavras do Superman, de que ele deveria dialogar com os líderes da nação para negociar a paz, e ele vai até a superfície. Só que ele é um Aquaman bruto. Então ele não é uma pessoa muito tolerante. Então ele não pode ser contrariado. Então ele chega lá na superfície, todo posudo e tal. Mas tipo, ninguém pode buzinar pra ele que ele é de cara feia. Ninguém pode falar um A que ele vai amassar um carro. Então assim, ele tem um jeito muito rude, muito áspero, tá? Que ele meio que desconta isso nas pessoas. Jon Stewart, como eu já falei, entra em conflito com ele em alguns momentos. Mas aí, o que é que acontece? Quando o Aquaman, ele resolve fazer esse movimento de ir até a superfície, tentar negociar a paz, ele sofre um atentado, né? Então alguém tenta matar ele, e nesse meio tempo tá rolando toda uma treta lá embaixo, em Atlântida, porque o irmão dele, Orm, que a gente conhece como o Rei dos Oceanos, ele dá um golpe de estado ali e assume o reino de Atlântida. Então ele, achando ali que o Aquaman teria morrido, né, ele assume o trono de Atlântida e começa a fazer um monte de exigências. Ele começa a ameaçar uma guerra contra a superfície, né? Porque como ele se acha soberano, ele quer invadir a superfície e declarar a sua superioridade, tá? Então, existe esse golpe de estado. Ele até usa a criança, né, o filho dele, carinhosamente chamado de Aquababy. Ele usa o Aquababy para chantagear emocionalmente a Mera e poder manipular ela, sabe? Então, ele se mostra ali bem cruel, o Orm. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, mas tem uma coisa bem importante aqui. Tem referências, tá, do Aquababy. Eu vou deixar pra falar mais pro final, mas vamos voltar aqui pra parte do atentado do Aquaman. Acontece uma coisa que eu acho até curioso aqui na questão do atentado, é que o Aquaman, a fisiologia dele não é humana, tá? Apesar dele parecer muito com os humanos, mas não é igual. Ou seja, a pele dele é uma pele de aço, né? Tanto que os médicos, eles não conseguem reanimar o Aquaman. Ele tá perdendo batimentos, as agulhas não conseguem perfurar o corpo dele. Então tem toda uma parte assim que é até dramático, né, de tentar salvar o Aquaman. Quem vem com a solução, o Batman, né? Ele aparece ali do nada pra salvar o dia. Então vamos salvar o Aquaman. Como? Colocando ele dentro de um tanque de água salina. Então eu acho muito interessante quando o Batman chega assim com essa resolução, e o Batman, ele diz basicamente que o Aquaman, ele é um peixe fora d'água, né? Então imediatamente quando eles colocam o Aquaman dentro do tanque ali de água salina, ele começa a se recuperar, né? Os batimentos começam a se estabilizar e ele começa meio que se regenerar ali. Então eu acho interessante esse ponto, porque isso remete a uma fraqueza que o personagem tem
que é de não poder ficar fora d'água por muito tempo. E é interessante isso porque, cara, é o que eu falo, é sempre muito difícil falar de Aquaman, porque eu não sou, assim, uma grande conhecedora de todos os detalhes, assim, do Aquaman. Eu conheço pouca coisa dele, mas estabeleceram isso, assim, acho que na Era de Prata, de colocar uma fraqueza na qual ele não poderia ficar 1 hora longe da água, senão ele morreria. Então isso foi revisto, né, posteriormente, assim como a de outros heróis, tá? Porque o Superman, ele tem uma fraqueza contra a Kryptonita, o Lanterna Verde, ele tinha uma fraqueza contra a cor amarelo. Então isso nos anos 70 era ok para eles, mas isso, com o tempo, isso acabou pegando um tom assim de ridículo. Essas fraquezas, elas foram revistas com o passar dos anos. No caso do Aquaman, eu achei interessante a forma como eles abordaram essa questão do tratamento, né, de colocar ele dentro de um tanque, do Batman entender que a fisiologia dele era a fisiologia, entre aspas, de um peixe, né, de um ser aquático, e colocar ele dentro de um ambiente ali aquático. Então o Aquaman, ele acorda, então rola ali uma conversa, meio que em tom de treta, né, porque o Aquaman, meu Deus do céu, Aquaman brabo. Eu acho que se colocasse o Aquaman e a Mulher Gavião no mesmo episódio, não ia dar certo, porque os dois iam tretar muito. O que é interessante, porque na Liga da Justiça Sem Limites eles estão juntos, né, no episódio, mas a gente vai falar disso mais lá na Liga Sem Limites, vai demorar um pouco. Mas a gente descobre que o assassino, né, contratado para matar o Aquaman é ninguém menos que o Pistoleiro, tá? Um velho conhecido aí de quem assistiu o filme do Esquadrão Suicida. Então, depois de toda uma perseguição, blá blá blá, eles descobrem que quem contratou ele foi um Atlante. E isso aí a gente volta lá pra trama do Orm, né? Que o Orm tava lá, deu um golpe de estado, o Aquaman ele retorna. E aí rola a maior treta, né? Porque como o Orm já tinha chantageado emocionalmente a Mera, né? Tinha usado a Aqua Baby pra manipulá-la. A Mera tava meio que sem saber o que fazer, né? Ela tava sem acreditar, porque o Orm, ele disse que o Aquaman tinha morrido. Então a Mera, coitada. É uma coisa até que eu queria chamar a atenção pra Mera. Ela também é uma personagem que passou por vários problemas ali, por questões editoriais, assim, do próprio editorial dos quadrinhos. A Mera sofreu muito, tá? Então, nesse episódio, ela é mostrada basicamente como a esposa mãe, que meio que só espera, tá? Então, eu acho que isso é um ponto negativo, porque a gente sabe, assim, quem conhece a Mera mais contemporânea, sabe que a Mera é uma personagem extremamente poderosa, né? Então, eu não sei como era tratada, porque eu nunca li nada do Aquaman pré-952, eu nunca li nada, então é difícil eu conseguir explicar quem era a Mera ali dos anos 90, 80, 90, mas a gente sabe que a Mera de hoje ela é uma personagem extremamente poderosa. Então, eu acho estranho ver a Mera assim tão indefesa, sabe? Mas vamos lá. Quando o Aquaman volta pra confrontar Orm, que é o irmão dele, ele é traído e capturado. E aí tem um momento assim bem dramático no episódio, né, que o Aquaman ele tá preso, Orm coloca o filho dele lá em perigo e meio que tenta matar os dois. E aí tem uma cena muito dramática e emblemática que mostra o Aquaman cortando o próprio braço para poder salvar o filho dele. Então isso é uma cena muito emblemática. Então ele salva o filho dele, ele perde a mão para salvar o filho. Eu acho engraçado não, acho interessante porque as pessoas meio que questionam, né, tipo Lanterna, ele meio que questiona assim, tipo, esse cara é louco, ele cortou a própria mão e tal. E a Mera, ela justifica, né, a atitude do Aquaman com essa frase aqui, abre aspas, é loucura sacrificar tudo por alguém que você ama? Fecha aspas. Então, acho que isso já disse bastante, né? O Aquaman é o tipo de pessoa que ele daria a própria vida dele para salvar as pessoas que ele ama, tá? Então, isso fica bem claro com a atitude que ele tem de perder o próprio braço para poder salvar o filho dele. E aí ele ganha um arpão, né, ali na mão dele, no braço, tipo um gancho, em formato de arpão. E ele ganha esse visual, né, assim, ele já tem um visual assim bem ignorante, bem grosseiro. E o arpão deixa ele mais imponente ainda, né. Então aí tem a batalha final contra Orm. Basicamente eles estão precisando salvar a Terra porque Orm, o mestre dos oceanos, é uma curiosidade, tá? Em momento nenhum, o Aquaman é chamado pelo nome Arthur Curry. Ele é o tempo todo chamado de Aquaman. Nem mesmo Mera chama ele de Arthur. A Mera chama ele de querido, tipo meu esposo, meu marido. E quando tá falando com ele, ela chama ele de querido, uma coisa assim. Ela nunca chama ele de Arthur. Ninguém chama ele de Arthur. A mesma coisa é Orm.
em momento nenhum chamam ele de mestre dos oceanos. Ele é o tempo todo chamado de Orm. Mas assim, sabemos que ele é o mestre dos oceanos. Era só uma curiosidade. Então vamos lá. A batalha final ali que vai dar a resolução do episódio. Orm, né, mestre dos oceanos, ele se utilizou ali de um reator termal de destruição para derreter as calotas polares e inundar a superfície. Ele não exatamente declarou guerra assim, meio que invadindo a terra, a superfície. Não, ele queria realmente destruir tudo, né? Então o Aquaman foi lá, impediu ele, rolou toda uma briga, o Batman conseguiu resolver ali para desligar o reator e tudo mais. Acabou tudo muito bem. A referência que eu queria trazer aqui é que a cena final ali, né, da batalha do Aquaman contra Orm, se dá assim, meio que tá tudo desmoronando, né? O Orm tá pendurado assim, né, num precipício, e o Aquaman tá lá em pé, todo imponente, olhando pra ele, que tá ali desesperado pedindo ajuda. E ele diz assim, tipo, irmão, me ajude. E eu juro que eu vi ali Mufasa pedindo ajuda pro Scar. E o Aquaman, ele simplesmente caga pro Orm, ele pega assim o tridente e diz, eu acho que isto me pertence. Ele pega de volta o tridente dele, Orm cai ali nas profundezas do abismo, e foi literalmente uma referência direta ao Rei Leão, né? Ali a cena Scar versus Mufasa. Tivemos a subversão ali, né? Porque, ou basicamente Simba, né? Ou Simba versus Scar, não sei. Mas enfim, vocês entenderam ali a subversão da coisa. Aquaman cagou pro irmão dele, deixou ele cair ali. Vamos aqui para as referências do episódio, né? Eu já comecei falando da referência do Rei Leão, que não tem como não comparar o Rei Leão, minha gente, porque a cena é igual a cena, velho, igualzinho. Então vamos para as referências, né? Vamos falar aqui sobre as referências do episódio, né? Sobre tudo que compõe o episódio. Eu acho que eu devo ter demorado muito falando sobre o plot. É porque é o seguinte, eu acho difícil falar sobre o Aquaman. Aquaman, ele é um personagem muito antigo, um dos personagens principais dentro da DC, da linha editorial da DC. Ele foi criado muito tempo, é da época da Era de Ouro ainda. O Aquaman foi criado na Era de Ouro, ele é dos anos 40. Então ele é um personagem muito antigo. Ele teve várias reformulações, várias coisas. Então o Aquaman, ele é um personagem que passou por muita coisa, né? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, assim, sobre o histórico do personagem, vocês vão ver que ele é um personagem que passou por muita coisa. E eu acho muito difícil falar dele. Eu acho delicado a gente falar do Aquaman, porque a gente tem que levar tudo em contexto. A primeira coisa que eu quero trazer aqui pro contexto do Aquaman é a questão do visual dele, tá? Porque eu acho que muitas pessoas, principalmente da minha geração, ou até mais novos, devem conhecer o Aquaman com visual clássico. Porque, vamos lá, eu conheci o Aquaman pelos Super Amigos. Por que é difícil falar de Aquaman? O Aquaman, ali no Super Amigos, acabou se tornando um personagem meio que problemático, porque ele meio que foge totalmente do que ele é dos quadrinhos, né? É um cara que é imponente, o rei e tal. E ali no Super Amigos ele vira um alívio cômico, uma coisa que beirava o ridículo. Até hoje ele é referenciado como chacota por causa do Super Amigos, tá? Então, assim, é complicado. Então, assim, ao mesmo tempo que ele vinha sofrendo chacota com a fama que ele acabou ganhando ali no Super Amigos, nos quadrinhos, esse tom foi ganhando mais seriedade. Então, ele sempre foi um personagem sério e sisudo. Eu poderia dizer até arrogante, assim, ele é imponente, ele é um rei. Então, quando a gente vem aqui pra animação, né, pegando esse visual do Aquaman, sem camisa, sem a mão, com um arpão no lugar, cabeludo, barbudo, a gente até lembra do Momoa, né? A versão mais recente do Aquaman é o Jason Momoa nos filmes e tudo mais. A gente pode até pensar assim que o visual do Aquaman Momoa é até inspirado neste Aquaman. Mas vamos lá, este Aquaman realmente teve esta fase visual dos anos 90, tá bom? A gente conhece o Aquaman clássico, com aquela roupinha laranja, a calça verde e a camisa laranja. É o Aquaman clássico. Era de ouro, era de prata, era de bronze, pré-crise, pós-crise, tá? Houve um momento ali do Aquaman, é porque o Aquaman ele é um personagem muito trágico. Aconteceram muitas coisas, como eu já falei. Dentre essas coisas que aconteceram, aí vem o Aquababy, né? Porque eu chamei a criança de Aquababy. Eu acho que a maior referência possível do episódio é ao Aquababy. É o Arthur Curry Jr., o filho do Aquaman com a Mera. Houve um momento ali nos anos 70, eu acho, que eles criaram um plot e introduziram
o filho do Aquaman com a Mera, que eles chamaram de Aqua Baby. E ele era um personagem até popular, ele era carismático e tal. Eu nunca li nada disso. Eu tô vendo aqui que foi criado ainda no Aquaman V1, o nascimento do Aqua Baby, em 1965. Cara, muito velho isso, tá? Então, o personagem filho do Aquaman foi introduzido em 65, o Aqua Baby, tá? Então, algumas coisas aconteceram dentro da história do Aquaman que levaram à morte do Aqua Baby. Então, o Arthur Curry Jr., ele faleceu, tá? Então, isso foi em 77, tá? Então, o personagem durou, acho que uns 10 anos ali na continuidade da DC. Isso foi ainda no pré-crise, eles mataram a criança. Não sei como nem porquê eles chegaram à decisão editorial de matar o Aqua Baby, mas acho que foi um evento que foi bem triste, né? Talvez até maduro, né? Quando a gente corta assim para anos 70, a gente não tinha histórias com temáticas tão maduras naquela época. A gente tinha algumas, né? Porque assim, naquela época tinha a questão da censura, né? Eles tinham um selo editorial onde eles passavam por uma censura grande. Eu lembro que uma história bem madura que eu li dessa época foi a história do Lanterna Verde com Arqueiro Verde, onde eles viajam o mundo e tal. Tem até a temática assim que trata de drogas, de racismo, e é muito legal, mas assim, trazer a morte de uma criança, de um bebê, é bem estranho, assim, quando a gente pensa assim de, porra, eles fizeram isso, né? Chega a ser cruel. Então o Aquaman e a Mera passaram por diversos problemas, né? Porque ele sofreu a perda do filho, isso meio que destruiu a Mera, né? Emocionalmente, perdeu o filho. A Mera teve um momento ali que ficou meio louca, ela meio que foi afastada das publicações e eles se separaram, né? Aquaman e a Mera chegaram a se separar, porque foi tudo muito sofrido para eles. Dessa época até agora, eles não trouxeram de volta o Aqua Baby. Essa história, ela chegou a ser publicada, eu não sei se chegou a ser publicada no Brasil, a série antiga do Aquaman, que saía ali nos anos 70 e tal, pela Ebal, mas lá fora foi compilado o arco A Morte de um Príncipe, que trata sobre essa fase, né, que foi a morte do Aqua Baby. Eu não li, tá, gente? Eu não li, mas eu fico triste só de saber que eles mataram o bebê. Achei cruel. A gente já tinha essa questão da morte do Aqua Baby, então teve a separação ali do Aquaman com a Mera, então várias coisas que foram acontecendo com o Aquaman. Ele também tinha essa questão de liderança, ele passou um tempo sendo líder da Liga da Justiça e tudo mais. E todos esses problemas foram meio que mexendo com o emocional dele e ele acabou chegando numa crise de identidade. Vamos pegar aqui a fase do Aquaman, anos 90, tá? Depois de ter passado por vários e vários problemas, Aquaman deixou o cabelo crescer, o cabelo e a barba do Aquaman cresceram, ele ficou bem loucão. E aí, tinha um inimigo chamado Caríbides, que em um dado momento, quando o Aquaman enfrenta esse cara, o Caríbides faz com que ele perca a capacidade de se comunicar com a vida marinha, né? Porque esse é um dos grandes poderes do Aquaman, né? De poder se comunicar com a vida aquática. Então, quando o Aquaman perde este poder, entre aspas, de poder falar com os peixes, né? Pra simplificar, o Caríbides, ele pega a mão do Aquaman e coloca dentro de um poço de piranhas. E as piranhas devoram a mão do Aquaman. Então é assim que ele perde a mão nos quadrinhos. O que chega a ser até meio ridículo, né? Quando a gente pensa assim, tipo, nossa, mas o Aquaman perdeu a mão porque as piranhas comeram o braço dele e tal. Mas ele tem um motivo, né? Ele perdeu o poder de falar com peixes, então ele não podia simplesmente controlar as piranhas. Então ele perdeu o braço e ele já tava assim, meio traumatizado com algumas coisas, já tava cabeludo e tal. E aí, em outro dado momento, ele luta contra o lobo e o lobo rasga a camisa dele, né? O uniforme laranja dele. Então ele em vez de trocar de roupa, ele simplesmente decide ficar sem uniforme. Então é assim que aparece o Aquaman, sem camisa e com arpão no braço, né? Como ele perdeu a mão, ele colocou o arpão. E aí ele ficou assim bem B10 e tal. Eu vou até deixar aqui o link na descrição de uma página que conta, né, como que o Aquaman perdeu a mão. Tem até algumas imagens aqui da cena, bem chocante. Isso foi em 94, tá? Foi no Aquaman V2. Então o visual que eles pegaram do Aquaman para ilustrar na série animada é o visual do Aquaman dos anos 90.
Então isso também bate com o que a gente já tem como referência. Então eu achei muito legal quando eles usam aqui na série a parte do Aquaman perder o braço pra salvar o filho. Eu acho que isso torna até mais dramático a coisa, né? Porque realmente quando a gente pensa assim, tipo, pô, o cara perdeu o braço pra piranha, essas piranhas comeram o braço do cara, tipo, é meio estranho, né? Mas quando a gente vê assim que tipo, pô, ele cortou o braço pra salvar o filho, a gente vê que ele dá um ar de seriedade maior, né? Ele abre mão do braço pra salvar o filho. É basicamente ali o que a Mera diz, né? Você acha que é loucura sacrificar tudo por alguém que você ama, então acho que pra mim faz muito mais sentido. Ele, pô, ficou muito mais legal ele perder a mão pra salvar o filho do que perder pras piranhas, né? Então, pra fechar, a gente pode falar sobre o plot do Orm, né? O Orm versus Arthur. Esse é o plot mais recorrente que tem em todas as histórias de Aquaman, porque sempre vai ter ali um plot onde o Orm vai querer tomar o trono do Arthur, né? Arthur que é o herdeiro do trono, mas o Orm sempre vai tentar dar esse passão de perna nele, né? Então esse é um plot extremamente recorrente e a gente vai ver isso em várias histórias dos quadrinhos. A gente tem isso aqui na série animada, a gente tem isso aqui no Trono de Atlântida, quadrinhos 952, a gente tem isso aqui no Trono de Atlântida, o filme animado ali, que é já da fase 952, animação muito boa por sinal. A gente tem isso no próprio filme do Aquaman 2018. Então é um plot assim que a gente sempre viu acontecer e sempre vai ver. Então eu acho muito massa porque o próprio filme do Aquaman 2018 traz uma referência disso, né? O visual do Momoa, o plot apesar de parecer manjado, né? De isso sempre acontece, mas tipo, porra, foi muito legal, né? A gente teve um filme muito bom do Aquaman 2018 que até chegou a 2 bilhões, né, de bilheteria. Então, assim, fez muito sucesso. Então, Aquaman, eu sei que muita gente não gosta dessa versão do Aquaman dos anos 90, principalmente da série animada, que ele aparece bem pouco até. Eu falei no nosso primeiro episódio que o Aquaman, ele não aparece como membro fundador ali no primeiro episódio, né? Ele abriram o espaço dele pra Mulher Gavião, que foi muito bom, porque precisávamos ter mais representatividade feminina ali, embora não se falasse disso na época, mas era importante ter mais de uma mulher na equipe. Aquaman, ele acaba se tornando um membro assim, tipo, ocasional. Ele não é um membro da liga ali recorrente, mas é uma coisa que se acontecer algum rolê que envolver o mar, ele vai acabar aparecendo pra tentar ajudar de alguma forma. Se mexeu com o Atlântida, mexeu com ele. Então, enfim, Aquaman, nós veremos Aquaman novamente lá na Liga da Justiça Sem Limites. Aqui, pra fechar essa questão do Aquaman, eu indico pra leitura o Aquaman dos 952, alguns arcos que são muito interessantes, né? Eles precisaram dar uma reformulada no Aquaman. E, como eu falei, ele já sofreu muito. Ele chegou a morrer, chegou a ressuscitar, aí passou pelo Flashpoint. No Flashpoint ele é bem legal, né? Ele tá em guerra, os Atlantes estão em guerra com as Amazonas no Flashpoint, aí depois vem 952. São histórias muito legais que tem aí do Aquaman, deles restabelecer o Aquaman como um personagem principal do universo DC, um líder, um cara tão poderoso quanto o Superman. Então, com a importância, a seriedade e o carisma que ele tem, porque ele acabou ganhando carisma que ele nunca teve até os anos 2000. Ele começou a ganhar esse carisma no 952, que foi também um sucesso ali, né? Desenhado por Ivan Reis, nosso querido Ivan Reis brasileiro, Joey Prado ali na arte final. E tá aí até hoje no Renascimento, né? Aquaman aí, um grande personagem. Seu filme aí também foi muito popular. Então, assim, é um personagem que bom, né? Que bom que ele conseguiu sair da obscuridade dele, ter ganho esse carisma e ter conquistado tanto público, né? Então, fica aí pra vocês dicas de leitura, tá? Aquaman dos Novos 52. Eu não sei se ainda é possível encontrar as novas edições, mas pra quem puder ler, fica aí a indicação. Aquaman 952, acho que é Profundezas, Trono de Atlântida, Os Outros. Então, tem histórias muito legais do Aquaman. É isso, muito obrigada aí por vocês que ficaram até agora. Eu acho que esse episódio talvez tenha sido um pouco mais longo, né? Eu acho que eu falei bastante ali sobre o enredo, trouxe as referências. Vão estar aqui na descrição, tá? Os links para essas referências que eu trouxe. E muito obrigada aí para vocês que estão aqui me apoiando com esse projeto. Eu sou a Dani Souza. Eu estou em todas as redes sociais como Amazona Nerd, no Twitter, no Instagram. Eu faço gameplay de jogos retrôs lá na Twitch.
Reddit. Eu também tô lá no Medium, para quem quiser ler algumas coisas. Então eu quero agradecer aqui ao pessoal dos feedbacks, né? As pessoas que mandaram aí seus feedbacks, que falaram comigo aí no privado, que compartilharam nas redes sociais. Tá sendo bem massa fazer isso aqui, porque os feedbacks estão sendo muito, muito, muito bons. Eu tô muito feliz de saber que eu tô alcançando vocês dessa forma, que vocês estão sentindo vontade de rever e vocês estão gostando muito. O próximo episódio vai ser sobre a Mulher Maravilha, então fiquem ligados que o próximo arco é Paraíso Perdido da Mulher Maravilha. E eu vou estar altamente empolgada para falar da Mulher Maravilha. E também um agradecimento especial para Mark Coase e Mari Brita, meus assinantes lá no PicPay. Então, para fechar aqui esse bloco, este programa especial, vocês podem apoiar este projeto lá no PicPay. Eu tenho planos com preços bem acessíveis que cabem em todos os bolsos. O plano mais barato custa R$5. Então, vocês assinando lá no PicPay, vocês estão me ajudando a manter o meu projeto ativo, né? Vocês estão me ajudando aí com um lanche, com um boleto, qualquer coisa. Mas é isso. Vocês assinando lá no PicPay é uma forma de me ajudar a me manter motivada a continuar produzindo conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Compartilhem esse episódio nas suas redes, comentem, mandem seus feedbacks. Eu vou ficar muito feliz em trocar ideia com vocês. E é isso, gente. Se cuidem, se vacinem, não vacilem. Beijos e tchau!